Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 17, parte 5, final. Vou ter que fazer uma breve continuação sobre o vídeo anterior, sobre o ponto de vista que você tem sobre algo ou alguém, tá? Quando você vê alguém dizendo que a realidade é um reflexo do seu interior, isso não é de uma forma literal, tá? É exatamente isso. A realidade fora é de acordo com o seu interno. Você quer saber as crenças que você tem? Você olha para a sua vida. No vídeo anterior, eu concluí ele falando sobre o sistema de saúde, né? Vamos usar um exemplo do postinho do bairro. Quando você vai no postinho do seu bairro, ou no médico, no hospital, onde for, como você é atendido? Você é bem atendida ou mal atendida? Se você é bem atendida, né? Se você recebe um bom atendimento, é porque você tem crenças relacionadas a isso que são boas, são fortalecedoras. E se você é mal atendida, é porque as suas crenças não são boas. Aí você pode me dizer assim, não, é porque você não foi no posto da minha cidade. Porque lá todo mundo é mal atendido. Você pode até me dizer isso. Mas eu aposto com você. Como tem alguém, nem seja uma pessoa, que chega lá e é bem atendido. Por vezes, eu estive ao lado de pessoas que disseram que foram maltratadas, humilhadas, no mesmo hospital que eu fui diferentes vezes, levando muitas pessoas, porque eu ia sozinha, porque eu já estava precisando, levei meus filhos. Meu filho, que eu acho que a minha filha nunca nem foi no hospital. Levava meu pai, levava minha mãe, levava um amigo passando mal, levava o marido, levava o irmão, alguém, sem nunca ter sido mal atendida. E aí o pessoal chegava toda a vida contando que tinha sido mal atendido. Mas aí, se você quer ver o que eu falo sobre isso, lá no vídeo anterior. Agora eu vou usar outros exemplos para deixar mais claro. Vamos supor, por exemplo, alguém chega e diz assim, não vende para aquela pessoa, determinada pessoa, porque ela não paga bem. Com certeza, tem alguém que ela compra e ela paga bem. Aí você pode até parar e dizer assim, realmente quando ela compra naquela loja maior, na loja tal, ela compra e paga. Sabe por quê, minha gente? Porque a loja tal, a loja X, ela tem crenças melhores. O dono da loja tem crenças melhores, de merecimento, de coisas boas. E aquilo se manifesta nos clientes. Não tem como ser diferente. Do mesmo jeito do namorado, por exemplo. Não, mas ele ali é ruim. Ele trai toda mulher que ele arruma, ele trai. De repente ele arruma uma pessoa e ele não trai mais. De repente ele começa com uma pessoa e ele é o traído da relação. Ou não, fica bem com a pessoa e pronto. E aí as pessoas, porque quando ele namorava com o fulano ele não era assim. Não, não era assim, porque o externo, esse assunto é profundo. Se quiser eu falo mais dele depois. Mas o externo, ele é a manifestação do que você tem dentro. Eu converso com a minha mãe, e eu digo pra ela, mãe, o meu mesmo esposo já foi meu namorado. E ele me traiu. Era um relacionamento completamente diferente. Mas eu não fui para outro relacionamento. O mesmo relacionamento se transformou-se em um novo relacionamento. A mesma pessoa se transformou-se em uma nova pessoa. Por que foi isso? Às vezes eu questiono ela quando nós estamos lá debatendo, né? Porque eu não debato com o povo na rua, nem aqui, não vou debater. Mas em casa eu debato sim. Tem as pessoas, né? Porque eu digo a ela assim, a questão não é a pessoa, a questão não é o marido, é o que eu penso sobre ele. O que eu penso sobre relacionamentos. O que eu penso sobre mim, sobre o que eu mereço. Certo? E se você não mudar o que está dentro, o que causa isso fora, você pode trocar o marido, você pode trocar o emprego. Você pode vender para outros clientes que são bons pagadores, mas eles vão passar por algo e não vão te pagar. Vão passar por alguma dificuldade financeira. Você pode ir para outro hospital, mas vai acabar não sendo bem atendido também. Então, tudo que a gente precisa, unicamente, aqui, mudar nós mesmos. Mudando dentro, muda tudo fora. E eu sei que com certeza você já ouviu algum vídeo, a pessoa falando que ninguém muda, você não muda ninguém. Mas é porque você não muda ninguém, chegando na pessoa e mudando a pessoa. Você muda você, o que você pensa sobre a pessoa. E aí a pessoa muda com você. E se a gente for aprofundar mais, nem bem assim não é. Não é que a pessoa muda, é porque você, dependendo do ponto de vista que você tem da pessoa, você acessa uma realidade onde ela é daquele jeito. Exemplo. Mas você pensava que a pessoa não era boa, né? Não era uma boa amiga, por exemplo, era falsa. Mas aí, se você mudar o ponto de vista, que ela é uma ótima amiga, que ela é uma pessoa que você pode sempre contar, aí você acessa uma realidade onde ela é uma ótima amiga, isso. Mas aí já é bem mais complexo.
Ajudas ao perdão. Tópico 1. Nem Deus nem a vida escolhem pessoas. A vida não tem favoritos. A vida ou Deus apenas parece favorecê-lo quando você começa a se alinhar com os princípios de harmonia, saúde, alegria e paz. Então é o que eu falei há pouco tempo. Não é que Deus vai te dar um melhor marido que os outros. Não é que Deus vai te dar um melhor tratamento lá na UPA, lá no médico, mais do que os outros. Não é ele. É quando você se alinha com a paz, com a harmonia, é isso que você vai ter, em qualquer que seja a relação e lugar. 2. Deus ou a vida jamais nos envia distúrbios, doenças, acidentes ou sofrimentos. Nós os provocamos com pensamentos negativos e destrutivos, segundo dispõe a lei. Quem semeia ventos colhe tempestades. Ou seja, não é Deus que enviou nada que não é bom. Fomos nós que, de alguma forma, acabamos semeando ventos e colhendo tempestade. E, às vezes, a gente semeia esses ventos com os maus pensamentos ou com crenças e, assim, uma série de coisas. 3. O conceito que você faz de Deus é a coisa mais importante da sua vida. Se realmente acredita em um Deus de amor, seu subconsciente responderá lhe trazendo incontáveis bênçãos. Mas se acredita em um Deus de amor, né? Então, acredite em um Deus de amor. Essa parte não pode ficar sem ser comentada. Porque de pequenininhos somos programados a acreditar em um Deus castigador. Em um Deus que é juiz. Criancinha, não faz isso que o Papai do Céu não gosta. Se fizer isso, o Papai do Céu vai castigar. Ah, o Papai do Céu tá chorando de tristeza com você, não faz isso. É assim que a gente escuta quando é criança. Ou muito pior do que isso. Tá? Tem criança que escuta muito pior do que isso. E aí você cresce e se torna um adulto, e por que é que você acha que você pode ser diferente? Se você tem internalizado de que se você errar uma coisinha, Deus vai te castigar, por que seria o contrário? Então não é ele que te castiga. São os seus próprios pensamentos, tá? Do que você acredita sobre ele. Porque se você acredita que Deus é amor, e que ele tudo perdoa, e que ele, na verdade, assim, se a gente for mais internamente, né, se a gente for estudar melhor esse assunto, aprofundar, aí já vai para as leis universais, né? Que aí acaba por a gente compreender que existem leis. Não é nem Deus que está aqui agora no sentido de julgar ninguém, são as leis, né? Então, se eu faço o mal, eu agrego antimatéria. Porém, se eu acredito em um Deus benevolente, eu faço o bem e aquela antimatéria vai o quê? Se dissipar. Então, olha o que você acredita aí sobre Deus. 4. Nem a vida, nem Deus tem má vontade com você. A vida jamais o condena. Ela cura o corte na mão, perdoa-lhe se queima o dedo, reduz o edema e restitui a inteireza e a perfeição da parte lesionada. 5. Seu complexo de culpa é um conceito falso de Deus e da vida. Nenhum dos dois o julga ou castiga. Você faz isso consigo mesmo, através de efeitos produzidos pelo subconsciente e que têm origem em crenças falsas, pensamentos negativos e autocondenação. Já expliquei um pouquinho sobre isso, já deu para entender, né? Depois eu venho com um vídeo mais específico. 6. Deus ou a vida não o condena nem castiga. As forças da natureza nada têm de mais. Os efeitos de seu uso dependem de como usa o poder que existe em você. Você pode usar a eletricidade para matar alguém ou iluminar a casa. Usar a água para afogar uma criança ou saciar a sede. O bem e o mal têm origem no pensamento e na intenção e na mente da pessoa. 7. Deus ou a vida jamais pune. As pessoas se punem com falsos conceitos sobre Deus, vida e universo. Como o pensamento é criador, eles criam seu próprio sofrimento. Que já foi falado. Se você acredita que Deus é um castigador, você faz uma coisa e depois mesmo você mesmo se castiga. Porque você acredita que Deus é castigador. Então você cria alguma forma de castigo para você, através do subconsciente. 8. Se outra pessoa o critica e esses defeitos existem em você, rejubile-se, dê graças e aprecie os comentários. Você terá, assim, a oportunidade de corrigir os defeitos. 9. Nenhuma crítica pode feri-lo quando você sabe que é senhor de seus pensamentos, reações e emoções. Esse fato lhe dá a oportunidade de rezar pelo próximo e abençoá-lo, e com isso abençoar-se também. 10. Quando orar, ore por orientação e ação correta. Aceite o que lhe for dado. Reconheça que é bom, muito bom, o que recebeu. Dessa maneira não terá razão para autopiedade, críticas ou ódio. 11. Nada é em si bom ou mal. O pensamento é que lhe dá essa característica. Não há mau desejo de alimento, sexo, riqueza ou verdadeira expressão. Tudo depende da maneira como você usa essas ânsias e desejos e aspirações. Seu desejo de alimento pode ser atendido sem matar alguém por um pedaço de pão. 12. Ressentimento, ódio, má vontade e hostilidade estão por trás de um número enorme de doenças.
Perdoe a si mesmo e a todos, doando amor, vida e boa vontade, e a todos que o magoaram. Continue a agir assim até que possa reencontrá-los em sua mente e saber que está em paz com eles. 13. Perdoar é doar alguma coisa. Dê amor, paz, alegria, sabedoria e todas as bênçãos da vida, até que não exista mais nenhum ferrão em sua mente. Esse é o teste ácido do perdão. 14. Se alguém o magoou, mentiu sobre você, ou caluniou, mentiu e disse a seu respeito todo tipo de coisas más, seus pensamentos sobre essas pessoas são negativos? Se são, você não as perdoou. As raízes do ódio continuam em sua mente subconsciente, criando-lhe todos os tipos de problemas. A única maneira de fazer murchar essas raízes é regando-as com amor. Deseja a essa pessoa todas as bênçãos da vida. Este é o significado de perdoar até 70 vezes 7.